Hoje, entramos no ar com o peso de uma história que marcou o nosso país. Estamos juntos aqui para refletir, sentir, entender um dos crimes mais dolorosos da nossa história. O Brasil parou e todos acompanharam o caso de Isabela Nardoni, morta pelo pai e pela madrasta. Mas, antes de começar, eu preciso dizer que é uma honra estar aqui a convite do Paulo Matias, que me deu a missão de representar nas férias da querida Paula Carvalho, que estará de volta segunda-feira. Uma grande mulher que admiro, respeito e que construiu esse espaço com tanta seriedade e entrega. E eu jamais podia seguir sem agradecer a você que está aí desse outro lado, trazendo questões, trazendo perguntas, curiosidades que nos ajudaram tanto nesse período. E a sua audiência é fundamental nesse programa, com tantos detalhes, comentários e dúvidas. E eu tenho o privilégio de dividir a bancada com uma das jornalistas investigativas mais incríveis que a gente... É uma mulher que não só estuda os crimes, mas entende muito do por trás da mente criminal. É uma honra, a nossa co-host, Carla Buquerque. Imagina, a honra é minha, né? Estamos aqui também com a Lala. A Paulinha volta segunda-feira, mas a Lala também vai voltar muitas outras vezes, viu, gente? A Lala já é nossa, né? Do coração. E temos aí que duas feras, hein, Lala? A nossa querida perita Alessandra Moraes e futura, Obrigada. né? Psicóloga forense. Falta só um pouquinho. Só um pouquinho. E esse monstro que é um delegado maravilhoso, Felipe Della Vecchia. E além de tudo, gente, eu adoro o Felipe porque ele também é um professor de história. Ele o Felipe começou a carreira dele no universo da história, não é? Também é professor, né, na área de direito. E, assim, é um fera, um grande delegado. Tá ali na região de Mauá. A gente tenta roubar ele a todo custo, mais para perto aqui. A gente está tentando, né? Quem sabe uma hora a gente consegue, né, Felipe? É verdade. Muito obrigado, Carla, pelas palavras sempre muito generosas. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês todas para a gente comentar a respeito desse caso tão emblemático. Boa noite para vocês, eu agradeço muito, uma honra estar aqui com vocês. Boa noite para o Leandro, para a Cris, para a Mai, que conversa é essa? A gente está aqui também com o Boris, a gente está com a Ellen, com o Rafael. Boa noite especial para vocês. Olha, vamos lá. Isabela Nardoni foi uma menina de 5 anos que foi assassinada em 2008 em São Paulo. Depois, ela foi jogada do 6º andar do prédio onde estava com o pai e com a madrasta. A tragédia chocou o país. Parou, né? Gerou uma grande repercussão. A mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, que hoje é vereadora, tem mantido a memória da vida da filha viva nas redes sociais, além de projetos e homenagens relacionados, inclusive, a defender causas de crianças que sofram violência. Ana Carolina Jatobá asfixiou a menina e o pai, Alexandre Nardoni, teria jogado Isabela pela janela. A história do caso foi recontada em um documentário na Netflix e contada diversas vezes, inclusive, acredito que pela própria Carlinha, né? Sim, na verdade... Assim, tem uma história que é bastante emblemática desse caso, porque ele é um divisor de águas, inclusive na minha carreira aqui, jornalística, né? Quando eu volto para o Brasil dos Estados Unidos e coloco na minha mente que eu queria trazer, né, a realidade policial brasileira para que as pessoas no Brasil conhecessem o que era, de fato, o trabalho da polícia, a gente estava muito focado no dia a dia, né, das operações... E, enfim, trabalhando com vários departamentos da Polícia Civil, com vários batalhões da Polícia Militar, com a Polícia Técnico-Científica, até que chega o caso da Isabela Nardoni, que teve uma cobertura, assim, maciça da imprensa, que, por um lado, foi muito bom, por outro lado, nem tão bom assim. A gente até pode discutir
porque teve uma pressão muito grande, enfim, tinha inclusive uma briga de bastidores ali. Mas a gente vai trazendo aos pouquinhos para vocês entenderem. E quando a gente viu aquilo tudo, a TV a cabo estava muito em alta, inclusive, naquela época, eles começaram a demandar da gente programas mais documentais, mais investigativos. E a gente se debruçou nesse caso. E na minha cabeça foi o seguinte, eu falei, eu não quero ser a primeira, eu quero ser a última a falar sobre esse caso. Depois que, né, tudo já tivesse sido dito, que a gente pudesse, de fato, fazer o jornalismo investigativo, né? Sobre o que tinha acontecido naquela noite, né? Tão triste, onde uma criança que deveria estar viva hoje, né? Você imagina quantos anos ela não teria, né? Já seria aí uma mocinha, 23, né? 23 anos, exatamente. Possivelmente aí já teria escolhido sua profissão, né? Era uma criança cheia de vida. E era um caso bastante interessante no sentido de tentar entender toda uma dinâmica, né? Porque a gente fala muito, aqui, né, depois de muitos anos já também estudando isso, sobre o que é um crime organizado, o que é um crime desorganizado, se foi premeditado, se não foi, se foi ocasional. E aí a gente vai se deparar com uma situação de uma completa desorganização. Não em relação só à casa, mas foi um crime desorganizado. Não foi uma coisa organizada. Não foi um crime que foi premeditado no sentido planejado, desejado, né? Eu queria, de fato, acabar com a vida de uma criança. E ali foi uma sucessão de coisas que depois, né, ao longo de muito tempo, né, debruçada nesse caso, eu tive a oportunidade, né, de entrevistar o legista desse caso, o Dr. Laércio, que a única entrevista que ele deu foi para a gente. Ele só concedeu entrevista para a gente. Inclusive, está no episódio do Investigação Criminal que está na Prime Video. E o Dr. Laércio faleceu. Então, ele... Não é que, assim, mesmo que as pessoas tentassem, hoje o Dr. Laércio não está mais entre nós. E ele vai explicar, para mim, quem melhor explica a dinâmica de tudo aquilo que aconteceu, né, foi o médico legista. Então, veja como é importante, né? Você tem a questão do corpo fala, né? Você tem a questão dos vestígios, tem a questão da investigação policial. E nesse momento, né, quando a gente começa, que é o primeiro episódio do Investigação Criminal, episódio 01, a gente estava muito focado em cima somente da investigação, né? Então, na primeira temporada, só quem falava eram as pessoas que trabalhavam no caso, ou seja, peritos, delegados e legistas, né? Depois, a investigação foi se abrindo, então a gente trouxe as famílias. Ficou muito tempo em sigilo, cara? Esse caso, Uhum. Mais do que em sigilo, ele teve uma investigação muito longa, né? Assim, a delegada, porque até vou jogar aqui algumas coisas e o Felipe pode explicar, né? Então, assim, não basta que você diga que você cometeu este crime. No caso, né, tanto o pai como a madrasta nunca assumiram a autoria do crime. Mas digamos que eles tivessem dito, fomos nós. Cabe à autoridade policial, de fato, provar que foram eles. Ok, você está dizendo que você cometeu este crime, mas eu preciso ter certeza que foi você. Que você não está cobertando ninguém, que não tem alguma coisa estranha e que não tem outras pessoas. Então, esse é um trabalho complexo. E como eles, em nenhum momento, né, se declararam culpados, e eles vão trazendo várias alegações, né? Então, assim, teve um trabalho bastante extenso, é um inquérito policial bastante grande, né? Não é um inquérito policial pequeno. E a delegada, na época, a doutora Renata Pontes, ela foi tendo que, inclusive, checar todas as informações que eles traziam. Eles se contradiziam muito? Não é nenhuma questão de contradição. Eles vão colocando, por exemplo, olha, eu perdi a chave, né? Então, assim... Vamos trazer? Vamos. Pera, eu nem sabia da história antes. Eu nem sabia que existiu uma parte do carro. Então, acho que pode até ajudar a esclarecer. Vamos contar como é que tudo começou e a gente vai jogando para eles, porque eles vão explicando para a gente. Então, assim, a Isabela é filha
do primeiro casamento do Alexandre, né? O pai já estava separado, ele vai casar novamente e ele vai ter 2 outros filhos, pequenininhos, né? Eram bebezinhos na época. E aquilo era um domingo, e aquele final de semana ela estava com o pai, né? E a família ali do pai. O pai, a madrasta e os 2 irmãozinhos mais novos. E eles passaram um dia e vão terminar aquele dia num supermercado. Então, eles vão ao supermercado, fazem compras e estavam voltando para casa. Ou seja, como uma família normal, regular, com 2 outras crianças, talvez, né, um final de domingo ali cansativo, mas... Eu imagino, inclusive, que eles não faziam ideia nesse momento de tudo o que ia acontecer nas próximas horas. Né? Eu também acredito nisso. Todos nós, assim, não foi aquela coisa, eu tô planejando, quando a gente olha, né, o caso agora desse de Hortolândia, que eles planejam a morte da menina, como é que vão pegar, né, capturá-la. E aí, eles estão voltando para casa. Você veja, né? Tava o pai dirigindo, a madrasta no banco aqui do passageiro, né, do lado, e as crianças atrás. A criança menorzinha, inclusive, estava numa cadeirinha, né, aquela cadeirinha de segurança. E alguma coisa vai acontecer, tem uma dinâmica, né, no carro ali. A gente sabe como criança é, né? Chora, briga, implica um com o outro, que a Isabela vai se ferir, né? Ela tem um ferimento aqui na testa e muito se discutiu, foi feito com o que esse ferimento? Sabe aquela coisa, você vira para trás, fica quieto. Então, pode ter sido o anel da Ana Carolina, poderia ter sido uma chave tetra. E essa região aqui da nossa cabeça é uma região que é bastante vascularizada, ou seja, ela sangra, sai muito sangue. Correto? Sangra muito, né? Região de cabeça, pescoço e mãos, qualquer lesão, ainda que seja pequena, ela tende a sangrar muito. Mas, Alessandra, como é que se descobriu, porque eu acredito que muito teve o trabalho da perícia, Sim, né? teve Como é que se bastante. descobriu que a confusão começou no carro? Porque tinha sangue dela no carro. Sangue da Isabela no carro. E tinha sangue antes, inclusive. É. Até de chegar. Então, assim, a gente precisa entender, porque, assim, é a autoridade policial que vai explicar ela tem que explicar essa dinâmica. Então, vocês estavam no carro, ok, estavam voltando do supermercado com compras, cansados, com crianças pequenas. Você imagina que eram 3 crianças. A Isabela era muito pequena, tem 6 anos, né? O resto tinha bebê, né? E aí, vão subir com compras, né? A criança brigando, chorando, final de domingo. Você imagina, tá todo mundo cansado. E o que acontece? Quando eles vão retirar as crianças do carro, né? O que se sabe é que, até porque nada disso foi contado diretamente por eles. Aí entra uma questão pericial, tipo de gotejamento de sangue. Então, por que era o pai que estava carregando? Porque na hora da medição da gota de sangue, a altura, né? Você está carregando uma criança aqui, ele é mais alto do que ela. E por que se chega né, acreditar na questão que tudo começou no carro? Porque você tem o sangue encontrado no carro, né? Você tem vestígios encontrados no carro. E aí, quando você está carregando, né? Possivelmente, o pai deve ter segurado aqui com uma fralda, né? A cabeça da criança, assim, para estancar, né? E criança chora, criança se assusta. Porque, assim, quem tem filho pequeno sabe disso. Criança, às vezes, nem aconteceu nada, mas faz um drama, chora, grita. Então, imagina quando se machuca, né? Fica mais ainda... Fica chorosa, tá sentindo a dor, se ela vê sangue. Mas pera, uma fralda... Aonde entra a fralda Não, nisso? porque tava segurando aqui para parar de sangrar. A fralda dobrada. Isso. Mas eles encontraram a fralda? Sim. Vamos chegar aí. A gente vai chegar lá, contar a dinâmica e depois a gente passa para eles, para as pessoas entenderem o caso. Quando ele vai e... O que acontece? Ele vai abrir a porta. E nesse movimento de abrir a porta, ele deve ter tirado a fralda aqui, alguma coisa, a criança se mexeu, porque vai ter uma primeira gota de sangue na soleira da porta. Na soleira da porta. A gente encontrou vestígio no carro e depois vai encontrar vestígio na soleira. E alguns outros vestígios dentro da sala da casa. O que acontece? A casa, isso é dito, inclusive, né, pelo pessoal da perícia, que fez a perícia do caso, é que a casa
estava em extrema desordem, né? Então, assim, tinha muita bagunça, brinquedo, fralda, tinha de tudo um pouco, sabe? Aquela, não era uma casa, você chegou, uma casa organizada, como era a casa da Suzanne von Richthofen, que era uma casa extremamente organizada, não tinha nada fora do lugar. Por isso que o saco plástico chama atenção. Essa é o contrário. É uma casa desorganizada, assim, aonde você, né, a perícia diz o seguinte, conta, não, a área da lavanderia tinha acúmulo de roupa e só tinha num balde uma fralda. O que vai acontecer? Isso chama atenção. Por que tem tanta roupa para lavar, por que essa fralda está aqui dentro e não um monte de outras coisas? Então, saiu, quando você... aí a Alessandra pode explicar, né? E o Felipe também. A cena do crime fala. Então, assim, tem algo estranho. Tá uma bagunçada toda, tem essa fralda. Então, aquela fralda foi recolhida e foi levada para análise. Até então, não se sabia se tinha alguma coisa lá ou não. E... o que a perícia vai trazer também é que existiu ali uma tentativa de limpar vestígios. Só que, como também estava muito bagunçado e muito sujo... Na casa ou no carro? Na casa. Dentro da casa. Tá. Você não conseguiu limpar todas as gotas de sangue. Então, essas gotas foram sendo encontradas, né? Esses vestígios foram encontrados, tá? Então, tentou limpar, mas sabe quando tá tão bagunça que você não consegue, não sabe nem por onde começar? E vamos lembrar que nós tínhamos ali 2 crianças bem pequenas ainda. Aí é que vai entrar uma questão muito importante, né? Quando a gente vai... a gente recebia muita informação desse caso, né? Eu lembro, da imprensa e não sei o quê. E eu peço para falar com o médico legista. Eu falei assim, eu quero conversar com o médico legista e recebo autorização, né, da Secretaria de Segurança, recebo autorização da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, e o legista que aparentemente aparecia ali, que era o legista de plantão, né, o nome dele aparecia como Dr. Tiepo. E eu preciso contar isso porque, assim, é um fato bem interessante. E eu peço para falar com o Dr. Tiepo. E ele marca uma reunião lá no IML central aqui, da doutora Arnaldo de São Paulo, e ele aparece todo paramentado, sabe? Como se ele estivesse saindo ali do IML, eles colocam uma roupa toda branca para não se sujar, né? E ele vem com um livro dessa grossura aqui para mim, assim, Ética Médica. E eu fico olhando ali para aquilo, né? Mas por que ele estaria com o livro de ética médica? Não, porque ele muito preocupado, que ele dizendo, não, porque a gente não pode mostrar isso, A, B e C. Eu falei, olha só. Aí eu comecei a contar para ele o que era a ideia do documentário. Não era para expor de forma alguma imagens ou, né, informações que pudessem gerar violar o corpo. Exatamente. Que era para ele explicar, né, como é que, né, a morte tinha acontecido, que era essa. E aí, depois de muitas horas, ele fala, tá bom, não, eu entendi o que vocês querem. Eu falei, olha, então, assim, o que a gente quer entender é como se deu. Muitas horas, você diz, tentando convencê-lo? Tentando convencê-lo, porque ele veio com aquele livro de ética médica e tudo, muito preocupado com o que a gente, né, que nós fôssemos fazer algum tipo de sensacionalismo. E aí, eu explicando de novo, não. A ideia é sair um pouco do drama e explicar para as pessoas como é que essa morte aconteceu. Mas isso é estranho, porque um médico do IML, ele está habituado a receber jornalistas, investigação. Sim, mas ele nunca tinha falado. Nem ele, olha só, para as pessoas entenderem. Ele nunca tinha falado, ninguém do IML tinha falado. A delegada tinha dado pouquíssimas entrevistas e quem falava mais era a perícia. E aí a gente explicou para ele, falei, olha, isso aqui é um documentário, é algo sério, para a gente, inclusive, analisar os fatos. E ele, no final, ele falou, ok, não, entendi. Eu falei, olha, nada que seja para atrapalhar a ética médica de forma alguma, esse não é o nosso interesse aqui. E aí vai chegar o diretor do IML, na época. Ou seja, o legista não se pronunciou e aí chegou o diretor do IML. O legista falou, não, tudo bem, então, com essas condições eu aceito, com todo respeito, preservação. Eu falei, não, é pra gente entender, né, para você poder nos explicar, né, os fenômenos, como é que se deu e tudo mais. Aí chegou o diretor do IML. Sabe o que ele vai falar para mim? Aí eu conto para ele também, né, já estava tudo certo aqui com o Dr. Tiepo.
E ele diz o seguinte, mas vocês vão falar bem do IML? Eu falei, eu não vou falar nem bem nem mal, a gente vai contar a história. Não. Aí ele veio com uma lista de queixumes, de problemas que eram internos da questão ali, daquela estrutura. Eu falei, pera, mas aí é um outro programa, né? Esse não é o programa da Isabela Nardoni, isso aqui seria um problema outro. Quantas horas depois, Cá, que vocês... Não, muitas horas. Aí, sabe o que ele falou pra mim? Ah, não, se é pra falar bem do IML, então eu não aprovo. Eu quase caí da cadeira. Eu falei, não. Aí eu tive um acesso, bem ou mal? Uma síncope, aí vocês vão conhecer a Carla. Não, porque não era pra falar. Porque a gente tem que mostrar os problemas que nós estamos vivendo aqui. Eu falei, meu senhor, isso aí é um outro problema. É uma outra questão médica. Eu não estou aqui, recursos. não é? Eu imagino que, né, todos os lugares têm problemas. E eu fiquei... Aí eu tive até um embate com ele. Eu falei, olha, é por isso que realmente a gente não consegue nem mostrar o trabalho de vocês. Porque quando nós estamos dispostos a mostrar a importância do trabalho da medicina legal, e ele é muito importante porque ela vai ajudar a esclarecer um caso, o cara tá mais preocupado se eu vou falar bem ou mal e mostrar... Eu falei, olha só, quando eu fui embora, o que você faz quando você vai embora? Você fala o quê? Até logo, né? Vem. Eu falei, oi, como vai? Tudo bem? Eu tive já tava atordoado. De riso no IML. E aí eu falei, gente, sabe, isso é uma coisa louca, sabe? Você vai falar, gente, aonde nós estamos? Em que mundo vivemos? Né? E eu lembro que eu acho que foi a única pessoa que saiu do IML, as gargalhadas, mas eu estava rindo de mim mesma. Porque eu falei, gente, eu fiquei aqui 5 horas... O médico já estava ok, entendeu qual era a proposta, aí vem uma outra pessoa... Você começa tudo de novo. Aí eu virei... Aquilo me irritou tanto que eu vou na superintendência da Polícia Técnico-Científica, falo com o superintendente, ele fica horrorizado, ele falou, não, Carla, ele até me pediu desculpas, e ele me disse o seguinte, o doutor Tiepo ajudou, mas o médico, de fato, que fez toda a perícia de medicina legal... foi o doutor Laércio, que já ele se aposenta na sequência. Eu falei, eu posso falar com ele? Ele falou, lógico. E aí eu vou conhecer o doutor Laércio. Um médico fora da curva. Genial. E ele vai explicar todo o caso. Ele, inclusive, ele mostra as fotos, a gente não coloca isso. Mas a primeira coisa que ele vai dizer, ele fala assim, Carla, a Isabela chegou com vida no hospital. Muito mal, mas chegou com vida. Mesmo depois de cair 6 andares. Ela morre no hospital. Porque, inclusive, se ela tivesse morrido ali, na verdade, o SAMU não pode retirar, né? Quem vai retirar tem que aguardar o IML para retirar, para levar o corpo, né? Ainda mais porque é uma menina que caiu ali do 6º andar. E ela chega e aí ela veio a óbito. E ele fala, quando eu fui acionado, quando eu chego para ver, o que eu imaginei? Imaginei ver uma menina bastante machucada, mas assim, com ossos quebrados. E o que eu vou encontrar é algo muito diferente. Eu vejo uma menina com a boca roxa, com a língua protuberante, com as pontas já, né, aqui ficando todas arroxeadas. Ou seja, a causa da morte não foi a queda, mas uma possível esganadura, porque ela entrou com uma sufocação. Então, pera, a perícia teria indicado que a morte aconteceu antes, é isso? O processo de morte, sim. Porque aí ele vai falar, para mim, é uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida. Ele virou para mim e falou assim, eu vou explicar para você o que eu entendo deste crime, né? Lógico que ele fez todo o laudo lá, o laudo pericial dele, e ele entende que aquilo foi uma consequência de coisas que foram dando erradas, e uma questão, inclusive, cognitiva daquelas pessoas que não entenderam o que de fato estava acontecendo. O doutor Laércio me disse o seguinte, Carla, essa menina poderia ter sido salva. Não, mas pera, como é que elas não entenderam se o pai pegou e jogou ela... Aí vamos voltar para entender o que aconteceu no corpo da Isabela. Olha a importância da medicina legal. Estou me alongando aqui, porque depois vou passar a bola para eles, tá? Mas para explicar, porque o doutor Laércio não está mais entre nós. O que ele vê? Ele falou, quando ele começou a fazer análise, ele vai encontrar aqui, né,
estava com fratura nesses 2 ossinhos. E ela estava com uma fratura no isquio. O isquio é o que a gente chama vulgarmente de cox, certo, Ale? E seja, isso aqui é um movimento de defesa. Quando você tem uma queda, você se segurou e você faz assim. O que acontece? O sofá estava aqui, tá? E a Isabela cai aqui. O que ele acredita que tenha acontecido? O pai, a criança chorando, entrou em casa, aquela coisa toda. Sabe quando você faz, fica quieta e coloca a criança? Só que ele erra. O médico acha, ele errou. E quando ele jogou com força, ao invés dela cair, sabe? Tipo, afundar no sofá, que é mole, né? Ela vai cair no chão. Quando ela cai no chão, a dor, e ela tá chorando, ela faz assim. E o que acontece? Ou seja, ela foi agredida, ela assim, né? Ela vivenciou uma agressão no carro, aí ela vivenciou... Então assim, ela entrou ali, então vai joga errado, cai no lugar errado. E como ele falou, é uma dor muito grande. Essa dor é muito grande aqui dessa fratura do isquio. E aí, o que acontece? A criança já chorando, o que vai acontecer? Ela vai... Porque ele vai encontrar achados do vômito, né? Dessa saliva nas vias aéreas. Ela começa a se engasgar com o próprio sangue. Saliva. Não, o vômito. Tá. Sabe aquela coisa de criança? E aí, o que acontece? Ele, né, o médico diz que ele encontra pontas arroxeadas aqui no pescocinho dela, né? Aqui, ó. E isso poderia indicar uma esganadura. Tipo, fica quieta, sabe esse movimento? Sabe assim, para, sabe? Então, assim, a criança tá, sabe assim? E ela começa a engolir a saliva e aí começa a se sufocar. Ele acha que foi mais ou menos isso que aconteceu, quando ele me conta. E aí, neste momento, a menina desfalece, porque não consegue respirar direito. E ele falou, quando nós não somos... Quem não é médico, não consegue. Às vezes, você vai tentar pegar o pulso e falar, mas não tô tendo pulso. Porque a sua respiração fica bem fraquinha. O que eles deveriam ter feito imediatamente? Ele falou o seguinte, Carla, nesse momento, eles ligaram os estertores da morte. Eles tinham de 3 a 6 minutos para parar isso. Como você pararia? 192. Ó, não tá respirando. A emergência ia dar ali, né, os comandos. Ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ia mandar imediatamente, né, um apoio, até o apoio chegar para poder fazer aí toda a parte. E o que eles acreditaram? O que o médico acha, né? O doutor Laércio me disse. Eu acho que eles entenderam que a menina tinha morrido. Mas a menina não tinha morrido. E aí é que vai começar a sucessão cognitiva de coisas absurdas, que é o que agora eu tenho um corpo, a história é sempre do pós-crime. O que eu vou fazer com isso? O que eu faço com esse corpo? Ó, estamos aqui com quase 150 pessoas, mas temos pouquíssimos likes, cara. O que a gente faz? Muitos likes, não continua 34 likes, por favor, gente. Vai dedo no like para continuar. O que o doutor Laércio conta, né? E aí tem uma parte da perícia, que eles vão... Aí o pai vai cortar ali a telinha e não sei o quê, e vai jogar a menina. Só que a menina cai viva. Mas como é que ele decidiu que essa era uma grande ideia? Vou cortar a rede. Não sei como conseguiu cortar a rede, porque eu também tenho a rede em casa. Enfim, ok, aquilo é super difícil, mas... Ok, vamos lá. Ele decidiu cortar a rede e jogar como uma alternativa mirabolante, né? Me parece que foi algo desesperado que ele fez. Porque a ideia foi muito ruim. Muito bom. O que me chama bastante atenção é a seguinte... Quando chega um caso pra gente na delegacia, o que a gente não presume, é claro que não se pode descartar, mas em sã consciência, ninguém presume que um pai matou uma filha. Então, não dá para presumir um negócio desse. Se chega ali, e inclusive isso não foi presumido, a gente percebe pela chamada que foi feita ao Copom, pelo 190, pela forma como o caso chegou primeiro na delegacia, chegou também na perícia, o pessoal estava tratando aquilo como de fato... a versão que eles tinham dado, né, Carla? Que isso teria sido uma invasão no domicílio deles. Mas quem avisou a polícia? Aí foi o síndico. Não foram os pais, inclusive. Não, foram as pessoas do prédio. Isso foi esquisito, inclusive. Isso foi levado em consideração, né? Mas a primeira história que chegou para a polícia foi alguém entrou no meu apartamento e
ali em meio a um roubo, jogou minha filha para baixo. E aí fala, poxa, é esquisito. Então, mas tudo bem, a gente não vai presumir em um primeiro momento que o pai matou a filha. Então, vamos atrás de elementos que vão dar verossimilhança àquilo que foi dito ou que vão infirmar aquilo que foi dito. E aí, em um primeiro momento, todos os elementos passaram a indicar que aquilo seria uma mentira. Então, o que se pode perceber imediatamente, só com uma visita do delegado ali, e é lógico que depois a perícia foi quem fez o trabalho crucial da coisa ali, para inclusive reconstruir, sem uma confissão dos dois até hoje, a perícia conseguiu reconstruir tudo e falar, olha, foi nesse local que ela foi jogada, foi dessa forma, os bracinhos dela estavam dessa forma e etc e tal. Foi o autor dos fatos, né? Ele se posicionou dessa forma para projetar ela para fora da janela. Enfim, mas o que o delegado que chega ali, a delegada no caso, que chega ali consegue perceber logo num primeiro momento. Teve roubo, beleza, mas não tem arrombamento. Então, como é que se entrou dentro da casa? Estão falando que foi um roubo, mas as gavetas estão intactas. Os pertences não foram jogados pelo chão. O que não indica, né? O que indica que não houve uma busca por objetos valiosos, etc e tal. Nada foi, na verdade, levado. Mas aí, só para terminar, para a gente passar a bola para eles, e aí o que acontece? Nesse momento que ele joga, aí tem essa questão. Eles vão fazer uma ligação para o pai do Alexandre. E não para... O casal. O casal, não para 192. Gente, você está em um perigo, você vai ligar para 192. Quem liga para 190 é o síndico do prédio, que fala, tem uma menina... A gente tem essa ligação, ela existe, né? Tem uma menina caída, ele desesperado. E tinham muito poucos moradores. O prédio tinha sido recém-entregue, então eram poucos apartamentos que estavam já habitados. E neste momento que isso acontece, tem um outro dado que eu digo que isso vai ajudar a polícia, que é muito importante, e a perícia. Nesse dia, o Alexandre tinha colocado um GPS no carro dele. Ou seja, a polícia tinha o exato momento que ele desliga o carro e tinha o exato momento da queda da Isabela, porque a primeira ligação do síndico para o 90, que temos ali um tempo. Então, não dá para dizer que é meia hora, 20 minutos, são lá, tantos minutos. Ou seja, nós temos X minutos e a delegada, né, a autoridade policial, tinha isso em mãos. Dito isso, a menina chega ali, vai chegar o socorro, vão levar a Isabela para o hospital. A Isabela não resiste, porque já tinha se passado muito tempo, ela não tinha tido nenhum tipo de, vamos dizer, de cuidado ali, né, de emergência, que é o que o doutor Laércio falou. Se eles tivessem ligado para o 192, a Isabela estava viva. Ele falou, eu te garanto que a Isabela estava viva. Mas não ligam, acham que a menina morreu, eles não têm, né, vamos dizer, essa qualidade técnica de médico. O médico sabe. Ela falou, a respiração dela estava muito fraquinha, mas tinha condição de salvamento. E aí vai começar a grande guerra. Eles não se declaram culpados. Quem teria... E nunca se declararam. Não. O ânimo de entrar num apartamento para matar uma criança de 6 anos. E vamos lembrar, naquele apartamento entraram 2 adultos e 2 crianças. As outras tinham... Uma tinha meses, era um bebê, e a outra era pequeniníssima, acho que não tinha nem 2 anos de idade, era muito pequena. Ou seja, era isso que nós tínhamos naquele apartamento. Ninguém... né? Aí vai começar uma guerra de investigação, que aí passo aqui, o Felipe pode explicar, porque eles vão trazendo várias versões. Eu perdi a minha chave. Veja só o que ele vai falar para a delegada. O Alexandre fala isso. E ela fala, ok, tudo bem, uma pessoa achou uma chave na rua, mas... Vai saber que é a sua casa, é isso? Como é que é isso? Exatamente. E aí, diante de questões assim, você vai percebendo que a pessoa está buscando, por todas as formas, inclusive formas nada verossímeis, tirar a culpa que está começando a recair sobre ela. E conforme ela vai ficando mais desesperada, é comum que ela caia ainda mais em contradição, ou que ela traga fatos inverídicos,
ou que Ela ela vai trazendo fale... alguma desculpa para justificar uma coisa que ela falou para tentar Isso. corroborar com a história. E a É coisa isso? vai ficando cada vez mais fantasiosa. Exatamente. E aí você passa a ter a obrigação de não acreditar naquilo que a pessoa está falando. E a pessoa essa presunção que existe que o pai não mata a filha, ela começa a não se tornar mais tão confiável. Poxa, aí luzes amarelas, né, começam a aparecer